Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nós, os nossos familiares e bens, no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nos diz a palavra de Deus. Como é bom, como é agradável os irmãos morarem juntos. É como óleo precioso sobre a barba, que escorre pela barba de Arão e desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Pois é lá que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois é lá que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Lá onde? No Hermon? Nas colinas do Monte Sião? Não. Lá onde os irmãos moram juntos. Como é bom, como é agradável os irmãos morarem juntos. Onde há o amor verdadeiro, aí está a presença de Deus. A primeira vez que eu visitei a Terra Santa, o guia ele era um camarada espetacular. Ele é judeu, ele vive na Terra Santa, mas fala bem o português, porque morou muitos anos em São Paulo. Uma pessoa formidável. E ele disse: hoje eu vou levar vocês a um lugar muito, muito especial para nós judeus, mas também para vocês cristãos. E aí ele foi nos levando. Aí chegamos numa esquina, ele parou e disse: ninguém passa para aqui, ninguém atravessa essa esquina. Fiquem aqui que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Há séculos, milênios atrás, aconteceu que dois irmãos se amavam muito. Os pais haviam morrido, já eram muito idosos. Os pais morreram e eles ficaram ainda jovens. E herdaram todas as coisas, herdaram as terras, herdaram os bens dos pais. Mas era comum que o irmão mais velho tivesse a precedência e ficasse com toda a herança, ou até a maior parte da herança. Mas eles se amavam muito, e o irmão dividiu meio a meio. Dividiu terras, dividiu todos os bens. Estava dividido, mas cada um escolheu continuar vivendo com o outro. Então, moravam ali na casa onde seus pais habitavam. Aconteceu que o irmão mais velho conheceu uma moça, gostou dela e resolveu casar. Quando ele tomou a decisão de casar, o irmão mais novo pensou consigo: quem casa quer casa. A casa fica para o meu irmão. E eu vou para a minha parte das terras assumir o meu negócio, porque agora o meu irmão precisa de privacidade. Ele vai constituir a família dele. E eu tenho que tocar a minha vida. E mesmo o irmão insistindo que ele ficasse, ele foi. Foi para as terras dele. E logo que estava casado, a esposa do irmão dele engravidou. A vida já ia avançando, estava dando tudo certo. Vieram os primeiros plantios. E quando chegou a altura da primeira colheita, um irmão começou a se preocupar com o outro. O irmão mais novo pensava consigo: meu Deus, meu irmão mais velho está casado, tem uma mulher para sustentar, o filhinho dele já está chegando e tem todo esse trabalho da colheita para fazer. Como é que está o meu irmão? Porque antes eu o ajudava, mas agora ele está fazendo isso sozinho. Estou preocupado com ele. E aqui as colheitas vão dar tão certo também. A terra produziu muito fruto, eu não preciso de tudo isso. Meu irmão mais velho vai precisar mais do que eu, porque agora ele tem outras despesas. No outro lado das terras,
O irmão mais velho pensava no seu irmão mais novo. Eu agora estou casado, eu tenho minha esposa para me ajudar, já vou ter uma descendência, meu filho logo está nascendo, a colheita vai ser tão boa, e eu estou aqui, eu tenho suporte, eu tenho alguém por mim, eu tenho família, e o meu irmãozinho está só, a gente sempre fez isso juntos, agora ele está lá, não tem ninguém para ajudá-lo como eu tenho aqui. Será que o meu irmãozinho não está precisando da minha ajuda? Eu não preciso de tudo isso, ele que está fazendo essas coisas sozinho, está suportando gastos tão grandes quanto os meus, mas só ele precisa mais do que eu. Enquanto um se preocupava com o outro, a colheita foi acontecendo, os celeiros estavam bem cheios, tanto de um lado quanto de outro. O irmão mais novo olhou para o celeiro e disse: eu tenho mais do que preciso. Meu irmão precisa mais que eu. Mas conhecendo meu irmão do jeito que eu conheço, ele não vai aceitar o que eu tenho para oferecer. Então eu vou pegar a minha maior carroça, na madrugada eu vou encher com parte da minha colheita e no silêncio da madrugada eu vou levar isso, vou pôr no celeiro dele. Porque assim ele vai ficar segurado, vai ficar abastecido, vai ficar guardado. Na outra terra, o irmão mais velho olhava para o celeiro cheio e dizia: meu irmãozinho mais novo precisa construir a vida, a minha já está adiantada. Ele precisa arrumar uma mulher para casar, ele precisa montar a estrutura dele. Eu não preciso de tanta coisa. Meu irmão precisa mais que eu. Mas se eu oferecer, ele não vai aceitar. Então eu vou encher a minha carroça, vou levar de madrugada, vou colocar lá no celeiro dele bem discreto, e ele não vai perceber, mas ele vai ter um pouco a mais para ele se abastecer. E assim começou a acontecer. Na madrugada, o irmão mais novo levava parte da sua colheita e punha no celeiro do irmão mais velho. E o irmão mais velho levava parte da colheita e punha no celeiro do irmão mais novo. Estava escuro quando eles faziam isso, então eles não viam muito bem. Mas quando o dia amanhecia, eles ficavam olhando, porque eles tinham tirado, mas o lugar estava ocupado. Eles davam e não diminuía, e eles não conseguiam entender, porque ele tinha tirado, então, já que eu tirei e não fez falta, eu vou levar um pouco mais. E durante 6 noites, um irmão levava parte da sua colheita para o outro. Aconteceu que na 7ª noite, as carroças se encontraram de madrugada, um levando a colheita para o outro. Aí eles entenderam tudo. Aí eles entenderam porque davam e não diminuía. Os dois desceram da carroça, se abraçaram e choraram um no ombro do outro. Choraram de amor, choraram de companheirismo, choraram de amizade. E ali onde essas lágrimas caíram, onde esses irmãos se encontraram, disse aquele guia, me pegou pelo braço e puxou o grupo e disse: o lugar exato onde eles se encontraram é bem ali, ó, e mostrou onde tinha sido construído o templo de Jerusalém. Quando contaram essa história para o rei Salomão quis saber onde era exatamente esse lugar. E o rei Salomão determinou: aqui será construído o templo do Senhor, porque onde está o verdadeiro amor, Deus aí está. Onde está o verdadeiro amor, Deus aí está. Meu Deus, a nossa casa precisa ser um lugar onde o amor prevalece. As lágrimas que a gente derrama dentro de casa precisam ser lágrimas de amizade, lágrimas de amor. É a gente olhar para este salmo e poder dizer: ó, como é bom, como é agradável estar ao lado de quem a gente quer bem. Como é bom estar ao lado de quem se quer bem. Porque neste lugar Deus derrama a sua bênção e toda a vida. Quando Jesus estava para ser crucificado, meus irmãos, e dar a sua vida por nós, então, quando Jesus estava para morrer, ele fez o que toda pessoa sensata faz
Jesus fez o seu testamento. Então, quando você tiver oportunidade, quer saber qual foi o testamento de Jesus? Vai lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículos do 9 ao 23. Ali está o testamento de Jesus. O testamento de Jesus foi um pedido que ele fez ao Pai para que a divisão não nos separasse de quem ele nos deu. Entre as últimas coisas que Jesus fez, foi deixar um testamento para você. No seu testamento, Jesus pediu ao Pai do céu que as maldades da vida, que a divisão não separasse você de quem Deus deu a você. Quem foi que Deus te deu? A sua esposa, o seu marido, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos. Foram essas as pessoas que Deus deu a você. E o diabo trabalha todos os dias para te separar das pessoas que Deus te deu. Enquanto Jesus orou para que o divisor e a divisão não te separasse dessas pessoas. Todas as vezes que nós lutamos para evitar uma separação, Deus nos abençoa. Você está lutando para não se separar? Você está lutando para não alijar para fora da sua vida, para longe de você? Esta pessoa que você ama, mas que não está conseguindo mais viver com ela? Você está saturado das cobranças, das indignações, das ofensas, das violências, mas você está lutando para que isso não ponha fim à sua família, à sua comunidade, à sua paróquia, ao seu grupo de oração. Todas as vezes que você luta para evitar uma divisão, uma discórdia, uma separação, Deus está com você, Deus te capacita e Deus te abençoa. Você que luta contra essas divisões, você é um bendito, você é um abençoado, você é um ungido, você é um agraciado. Nunca se esqueça disso. É dura a luta, mas é no atrito que se faz a energia. Você vê lá a usina de Itaipu, não é? É o atrito das águas com as pás, que faz as pás girarem, não é? Que gera toda aquela energia. Sem aquele embate, não tem energia. Esses atritos que você vive, essas lutas que você trava, para que o que Deus te deu não seja destruído, está trazendo a força do Espírito Santo para a sua vida. O que é que nos une? O que nos une no dia a dia? O que nos une com essas pessoas? O amor que nos leva a querer o bem desta pessoa. O que é que nos torna capazes de superar as diferenças? Porque você não é igual a ninguém neste mundo. Nem se você tiver um irmão gêmeo idêntico, você é igual a esta pessoa. Ninguém é igual a ninguém. Existem diferenças, ainda mais entre um marido e uma mulher. As diferenças são grandes, a começar pelo próprio sexo, não é? Então, o que nos torna capazes de superar essas diferenças? O bem comum. A gente supera as diferenças pelo bem da família, pelo bem do namoro, pelo bem do trabalho, pelo bem dessa sociedade. O que nos torna capazes é que Deus nos conferiu graça, Deus nos conferiu força para isso, sabedoria e força. Mas para isso tem critérios. Para isso Deus demanda algo de nós. Então para isso o que é necessário? Basta querer. Basta se dispor a lutar por isso. Então você precisa querer e você precisa se dispor a lutar por isso. Essa parte é sua, essa parte é minha, é a parte que nos cabe. Você quer essa união e você está disposto a lutar por isso? Às vezes nós não conseguiremos, mesmo com toda boa vontade, trazer a pessoa para viver de novo ao nosso lado. Porque não depende só de nós. Às vezes a separação aconteceu, o marido foi embora, a esposa foi embora, já está vivendo com outra pessoa, já tem outra família. Às vezes você não consegue trazer a pessoa de volta para a sua vida.
Às vezes você não consegue trazer aquele amigo que um dia foi tão amigo e agora se foi de volta para o seu lado. Mas você pode estabelecer a paz com esta pessoa. Viver em paz com quem um dia você amou profunda e afetivamente. Não é? Então, a sobrevivência da nossa família depende que nós nos unamos desde já. E Santo Agostinho, ele põe critérios espetaculares para a gente preservar essa união. Que critérios são esses? No essencial, a unidade. Na dúvida, a liberdade. E em tudo, a caridade. Nas coisas essenciais, a unidade. Então, num casamento, os dois têm que estar coesos numa disposição de serem fiéis um ao outro. Isso é essencial. A gente casou, você vai ser fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Na educação dos filhos, se o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, que direção vai essa criança? É um dano essa divisão. Então, é uma coisa essencial. Então, nisso aí, a unidade. Na dúvida, a liberdade. Aí eu tenho uma maneira de pensar que pode ser melhor para a educação dos nossos filhos. Aí eu tenho um posicionamento diferente. Mas as duas opções são boas. As duas podem dar certo. Então, tem que respeitar a liberdade que o outro tem de tentar educar dessa maneira, desde que não venha competir com aquela educação fundamental essencial, né? Naqueles princípios irrenunciáveis. Não é? Tem gente que gosta de ter a casa um pouco mais aberta para receber as pessoas, tem outros que são mais fechados, não é? Mais intimistas, mais reservados. Mas um gosta de receber gente, o outro gosta de ficar quieto. Liberdade. Porque a casa de um também é a casa do outro. Então tem que ter bom senso, que a minha liberdade de trazer pessoas não ofenda a liberdade do meu cônjuge de ser mais reservado, que a minha decisão de ser mais intimista, mais reservado, não impeça o meu cônjuge de trazer um amigo, de trazer uma amiga, que não ponha em risco a nossa família, tá certo? Na dúvida, a liberdade. E em tudo que a gente for fazer, a caridade. Então o que nos une já existe. O sangue que corre nas nossas veias, que somos uma família, é o sangue, né? O sangue nos une e o Espírito Santo nos une. Então o que nos une já existe, o Espírito Santo e os nossos laços de sangue, mas depende da minha resposta. O que nos une já existe? Sim, mas depende da minha resposta. Quanto vale para mim a união da minha família? Quanto vale para você? O que é que você está disposto, o que é que você está disposta a sacrificar para que a sua família esteja unida? Porque a nossa família precisa ser um oásis de amor, precisa ser um refúgio, precisa ser um lugar onde cada um de nós que vivemos dentro dela podemos ser quem nós somos de verdade, sem usar máscara, sem ficar fingindo, sem ficar o tempo inteiro se protegendo, sem ficar ameaçado pelas críticas, porque o mundo já faz isso com a gente. Vamos fazer isso também com os nossos? Vamos replicar a maldade do mundo dentro de casa. A família, meus irmãos, foi criada para o amor, e quando essa família não ama, ela vai morrendo aos poucos, vai morrendo. Então, se a minha família está morrendo, eu preciso fazer igual a semelhança do que fazem os paramédicos quando pegam uma pessoa infartada na rua. O que os paramédicos fazem? Respiração artificial. Se não tiver equipamento, vai fazer respiração boca a boca, porque a pessoa está infartada, precisa respirar. Alguém vai fazer massagem cardíaca, e essa massagem cardíaca vai fazer pressão, às vezes até quebra a costela, sabia? E dá o soco sobre o peito, porque se o coração não voltar a bater, a pessoa vai morrer. Então, mesmo que o coração não volte a bater espontaneamente, ele vai ter que bater por meios artificiais para preservar a vida. Até que a vida assegurada, aí o coração volta a bater espontaneamente. Aí
Talvez você diga assim: Márcio, eu não sei fazer isso, eu me sinto tão artificial fazendo certas coisas, não sei dizer eu te amo, eu não sei abraçar, eu não sei colocar um bilhetinho, isso parece tão artificial. Vamos fazer o coração voltar a bater por meios artificiais, até que volte a ser espontâneo. De tanto você tentar, isso vai se tornar uma coisa natural, espontânea na sua vida. E olha, o meio mais seguro para uma pessoa se manter cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, é amar a qualquer preço. Porque onde está o verdadeiro amor, aí está a presença de Deus. Quem ama, custe o que custar, é cheio da presença de Deus. Sobre esta pessoa, Deus derrama a sua bênção. Olha, Deus derrama a sua bênção quem não põe medidas para amar. Deus dá a ela o seu espírito. Deus dá a ela o seu favor. Deus nos dá a graça de ser aquilo que Ele pede que nós sejamos. E Deus nos revelou o que somos para que nós possamos cooperar, não é, nesta realização. E diz a palavra de Deus que nós fazemos parte de um corpo com muitos membros, feitos de diferentes membros. Aí tinha um dia uma mulher que estava na cozinha fazendo uma salada, então ela cortou uma vagem, e quando ela abriu essa vagem, dentro dela tinha vários grãozinhos, né? Você já fez isso? E ali entre aqueles vários grãozinhos, tinha um que não progrediu, que não vingou, atrofiado, pequenininho. Naquela hora, quando ela viu todos aqueles grãos bonitos, menos aquele um, ela olhou para aquele grãozinho da vagem e disse: Senhor, que não seja eu. Que não seja eu aquele que, fazendo parte de um corpo, seja o minguado, o atrofiado. Até numa cozinha, Deus fala com uma pessoa quando o coração dela está aberto para Deus. Se você não quer ser o atrofiado, o minguado, você precisa amar. Porque o que nos diferencia uns dos outros é o amor que a gente dá. Que Deus te abençoe. Muitas vezes a gente pede, para as pessoas rezarem pelo pai, pela mãe, pela família, perdoar. Mas muito poucas vezes a gente vê as pessoas ensinando a interceder, a abençoar, a agradecer. Vamos rezar pelos seus nesse momento? Então, se você puder, feche os seus olhos um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu coração e reza comigo. Sim, Senhor, Pai Santo, Pai amado, diante desta palavra em que o Senhor nos mostra como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos, Senhor, eu venho te agradecer por tantas bênçãos, por tantos benefícios que o Senhor me concedeu por meio do meu pai, por meio da minha mãe. Proteção, alimento, roupa. Até, Senhor, aqueles que não foram criados por seus pais, mas os seus pais lhe permitiram vir ao mundo. Escolheram alguém para que pudesse criá-la. Senhor, nós te pedimos, obrigado, Senhor. Acolhe, Senhor, a nossa oração. Aceita, Senhor, o nosso agradecimento. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor realizou na minha vida através do meu pai, da minha mãe. E eu te peço, meu Deus, retribui o Senhor mesmo a eles. Retribui todo o bem que eles me fizeram. Desde o primeiro dia da minha vida, Senhor. Todo o bem que eles me deram, me ajudaram. E eu te peço, Senhor, que com teu Espírito Santo, o Senhor me ajude a ser agradecido, a reconhecer esse bem. Dá saúde à minha mãe, consola, dá a ela proteção, Senhor. Dá o céu para o meu pai já falecido. Senhor, que meu pai possa encontrar o descanso eterno, que ele possa entrar na tua glória, eu te peço. Com um coração agradecido por tudo que ele fez por mim, porque me amou como ele sabia amar. E te peço ainda, Senhor, abençoa os seus trabalhos, abençoa as suas lutas, dê a ele, Senhor, saúde, preserva a saúde que tem. Console, Senhor, os meus pais no tempo da aflição, no tempo da provação. Peça isso a Deus.
Console, Senhor, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que eu amo, nos momentos difíceis da vida. Enriqueça o Senhor com todo o bem e preserve o Senhor de todo o mal. Abençoa também, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs. Abençoa, Senhor, todos os meus parentes. Abençoa, Senhor, os meus filhos. Não permita, Senhor, que um membro da minha família se perca eternamente, Senhor. Não permita que os meus filhos, que os meus pais, que as minhas irmãs percam o céu. Não permita, Senhor. Mas faz com que um dia nós nos encontremos, Senhor, todos reunidos na Tua casa, Pai Santo, Pai Celestial. Que um dia nós possamos celebrar na Tua glória a graça de termos sido família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a saúde e a paz. Que nos abençoe esse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.